Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a 7ª edição do podcast Fora de Foco. Meu nome é Bruno Pavan e o entrevistado de hoje é o jornalista Plínio Fraga, e ele escreveu a biografia do Tancredo Neves, que saiu pela editora Objetiva. Tancredo Neves, o Príncipe Civil. E vamos agora para as nossas delongas. Delongas. E eu vou começar falando sobre a trajetória profissional do Plínio. Ele é jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhou nas principais redações do país, né? Hoje ele está no Globo, mas passou por Folha de São Paulo, Revista Piauí e Jornal do Brasil. O momento para falar de Tancredo Neves, na minha opinião, é mais propício do que nunca. Então vejamos, né, que ele foi o último presidente eleito indiretamente no Brasil, né? Uma história que a gente já conhece um pouco. Depois do período de 21 anos de governos militares, a emenda das diretas já caíram e o presidente foi eleito pelo Colégio Eleitoral em 1985. E uma coisa curiosa da trajetória política do Tancredo é que, apesar dele ter sido, né, amigo do JK e de ter defendido o presidente João Goulart no golpe de 64, o Plínio aponta, né, que ele é um construtor de pontes políticas. E uma das principais pontes que ele construiu foi com os militares, né? Uma das frases que o Plínio resgatou no seu livro foi quando perguntaram para o Tancredo o motivo dele não ter tido os direitos políticos cassados pelos militares. O Tancredo respondeu que ele não sabia explicar o porquê. E se ele tivesse os direitos políticos cassados, ele também não saberia responder, né? Então, aí você vê um pouco dessas pontes, né? Da habilidade política do Tancredo Neves, né? De conseguir ali, por mais sendo do MDB, conseguir fazer essa ponte interessante com os militares, né? E um dos principais pontos da carreira política do Tancredo, ele chegou a ser primeiro-ministro no Brasil, quando o Brasil viveu uma espécie de parlamentarismo ali em 61, né? Mas talvez um ponto alto, e o último ponto, né, que foi a eleição, né? Foi essa eleição do Colégio Eleitoral em 1985, e que o MDB, né, a Aliança Democrática, como ficou conhecida, ela estava em minoria dentro do colégio eleitoral. O natural seria que o PDS, partido que dava sustentação à ditadura militar, vencesse a eleição de 85 e fizesse essa transição, né, até a eleição direta em 1989. Só que, e aí essas pontes do Tancredo começaram a surtir efeito, ocorreu uma crise dentro do PDS por conta do Paulo Maluf. O Paulo Maluf não era o candidato que a maioria do PDS, inclusive o Figueiredo, queriam, né, para essa eleição. Isso aí rachou o PDS. Rachou o PDS em um ponto de que o Tancredo conseguiu entrar no PDS e conseguiu fazer uma maioria ali dentro, né? O Plínio fala que o Tancredo ele era um leitor das ondas no mar, ele sabia onde as ondas iam bater, né? E aí ele fez um acordo com o PDS, e aí que envolveu a indicação do vice-presidente da chapa, o que hoje, né, a gente conhece muito bem, que é o José Sarney. O José Sarney, de um vice decorativo, passou a ser o presidente com a morte do Tancredo, e o resto é história, né? E trazendo o papo mais para os dias de hoje, encerrando essas delongas, dias de Lava Jato, delações da Odebrecht, da JBS, o Plínio conta um pouco sobre um pouco do esquema, um caixa 2 ali que o Tancredo poderia ter. E desde a época
lá de trás, da época do Jango, esses sempre foram feitos empréstimos duvidosos por meio do Tancredo, né? E aí o Plínio explica que desde a época das diretas já, a eleição do colégio eleitoral, nasceu ali o sistema de financiamento de campanhas eleitorais para cá, né? Os empresários que não eram bobos nem nada viram essa mudança talvez, e aí desde a época das diretas, das campanhas das diretas até a campanha indireta, né? Que era do colégio eleitoral, que iam votar pouquíssimas pessoas, né? Só os deputados votaram, deixa eu só recuperar aqui, votaram, não sei, 600 deputados, né? E um pouco mais de 600 deputados, enfim. Teoricamente teria que ser uma campanha barata, né? Mas essa campanha foi extremamente cara, como o Plínio explica, né? Na entrevista. E aí no final o Plínio dá provocado, né, por mim, ele dá também uma opinião dele, né, nesse momento aquele momento de eleição direta. O Brasil estava saindo de uma realidade que era uma ditadura militar e querendo entrar numa democracia, e hoje a gente vive um pouco esse questionamento e esse cenário que nós ainda não sabemos para onde vai dar. Pode ser que tenhamos eleições indiretas, o que hoje talvez seria até um pouco mais improvável, mas o que é parecido na época, o que é diferente, né? E aí isso é bom de saber, olhar para trás e para ver tendências que podem acontecer para frente. Então vamos ao foco, sem mais delongas nenhuma. No foco. A primeira pergunta, cara, eu queria saber, foi uma curiosidade quando eu vi o título do livro. Por que o nome Príncipe Civil? Porque pode ser que príncipe de república, né? Tem uma... Esse título eu tirei, na realidade, de um artigo do José Guilherme Melchior, que faz essa caracterização do Tancredo como príncipe civil. E tem dois lados, né? Tem esse lado do príncipe de Maquiavel, mas também... Oi? Certo, pode falar. Tem esse lado do príncipe de Maquiavel, né? Que é aquele personagem que tem que juntar, né? Ventura e fortuna. Uhum. E tem a questão do civil era importante, era uma sociedade até então militarizada, regime militar, e ele era o elemento que saía da sociedade para mudar o regime. Eu também gostava muito de algumas expressões do jornalismo americano, europeu, que são, por exemplo, quando morreu a princesa Diana, né, a BBC a classificava como como a princesa do povo. Em seguida, logo depois, quando morreu o John Kennedy, a CNN vai dar aquela chamada para a morte de John Kennedy Jr. como o príncipe americano. Então, eu achava que tem essa brincadeira com essas novas maneiras de cobertura, de rotular um acontecimento ou um personagem. E, ao mesmo tempo, tinha toda essa construção teórica do Melchior que eu achei importante. Então, realmente, a origem está nisso, né? Certo. E qual que era, já indo pro biografado, né? Qual que era o perfil político do Tancredo? Como que ele conseguiu sair da transição, né, da ditadura para a democracia, como esse nome mais forte? Uhum. Olha, Tancredo tem uma vida pública muito longa, né? São 50 anos de vida pública que acaba sendo coroada e, ao mesmo tempo, tragicamente terminada nesse processo de transição. Se você observar bem, Tancredo, em 64, quando há o golpe militar, ele é o líder do governo Jango no Congresso. Uhum. E ele não só acompanha os últimos momentos do governo Jango, como contesta
quando a presidência é declarada vaga, que é só uma estratégia para formalmente os militares assumirem o poder. Ele acaba construindo sua carreira na oposição. Ele teve oportunidade, por exemplo, em diversos momentos, em 66, por exemplo, ele era do PSD, quando a ditadura acaba com o multipartidarismo, cria o bipartidarismo, os deputados do PSD de Minas, a maioria segue para a Arena. O Tancredo faz opção pelo MDB. Ao mesmo tempo, se você pegar as grandes lutas da esquerda a partir de 68, com o regime ficando mais duro, como a luta armada, Tancredo sempre foi contra a luta armada e achava uma loucura esse tipo de enfrentamento que só poderia causar problemas com o regime. Se você pegar, por exemplo, 78, na véspera do chamado pacote de abril, que segurou um pouco a distensão em andamento, o Tancredo ele era contra que o PMDB simplesmente obstruísse o projeto do governo de reforma do judiciário. Ele achava que a causa era muito pequena para o PMDB fazer valer o seu papel de oposição. Então ele sempre sempre ficou na linha do meio nesse caminho todo e sempre construindo pontes com os dois lados, tanto com o governo quanto com as alas mais extremas ou mais autênticas do próprio partido que ele pertencia. Então eu acho que ele sempre teve em mente que a saída negociada da crise era o modelo mais viável. Tanto é que na campanha das diretas, ele, não vou dizer que ele era contra, mas ele não acreditava na possibilidade dela vir a acontecer. E foi isso que o colocou na frente para quando as diretas cair, quando o projeto das diretas não foi aprovado, ele pôde tomar para si uma articulação que até então era comandada pelo Luiz Guimarães, né? Que era seu amigo, mas também concorrente e rival, né? E só tocando um pouco nessa questão da ditadura, como que foi a vida política dele na ditadura? Ele chegou a ser declarado um inimigo dos militares? Ele chegou a ser perseguido? Como foi a vida política dele durante a ditadura? É um momento também, tudo no Tancredo nada é tão simples, tem muitas nuances, né? Teve parte dos militares, toda vez que a partir de 64, quando houve a elaboração de listas de cassação, toda vez alguém, por algum motivo, tentou colocar o Tancredo nessa lista. Houve dossiês produzidos para sustentar isso, generais pedindo a cabeça do Tancredo, e ao mesmo tempo, nessas vezes, sempre houve alguém que o defendesse. Numa ocasião, com certeza, o Costa Silva impediu o Tancredo de ser cassado. Noutra ocasião, o general Orlando Geisel também fez o mesmo. E o Tancredo tinha pontes. O Tancredo conhecia Costa Silva, conhecia Orlando Geisel, conhecia Castelo Branco. Ele tinha pontes. Com o Castelo Branco ele tinha até vinculações familiares com o Castelo Branco. E muitos desses militares, no caso do Costa Silva e do Castelo Branco, por exemplo, ele conhecia tanto de regimentos de São João do Rei como em Belo Horizonte. Quer dizer, ele tinha essa presença nas Forças Armadas e era respeitado por elas. E ele próprio, num determinado momento, nos anos 80, quando questionado por que não foi caçado, ele faz uma resposta muito boa. Ele diz: eu não sei dizer por que não fui caçado. E se o fosse, também não saberia qual foi o motivo. Ele construiu essa carreira como uma ponte entre os dois lados e acabou sendo um elemento de confiança, tanto para o regime que estava ruindo, quanto para aqueles que queriam substituí-lo, né? Sobre uma questão da biografia agora, existem alguns livros não com biografia, mas que analisam a personalidade política do Tancredo. Eu acho que vários livros até. E qual foi o que você viu que ainda estava faltando para você escrever esse livro, essa biografia? Eu acho assim, se você pegar o livro tem muitos, mas assim, muitos depoimentos e documentos inéditos, né? Você pode, há várias revisões ali de períodos que as pessoas tinham uma interpretação que no fundo a documentação permite outra. Então, por exemplo, no caso dos militares da investigação de Tancredo, eu transcrevo ali algumas dezenas de documentos mostrando como os militares acompanhavam o Tancredo, como o investigavam e etc. Eu mostro ali também, por meio de documentos, como era a relação do Tancredo e do Ulisses, como eles, por exemplo,
reconstituíram e brigaram entre si para formar o que seria o Ministério da Nova República. Eu, através de depoimentos, por exemplo, eu reconstruo trechos da vida do Tancredo, e todo mundo sabia em Brasília, mas ele nunca tinha publicado, como o fato de ele ter tido durante 14 anos um romance com a secretária, que era uma das personagens mais poderosas de Brasília, que era a Dona Antônia. Então, assim, eu acho que o livro tem, além das novidades em relação ao Tancredo, eu costumo dizer que o livro do Tancredo é do tempo dele. Então, tem vários momentos do livro que, vou te dar um outro exemplo que eu gosto muito, se você lembrar que a primeira reportagem que comprovou que os militares americanos tiveram algum tipo de participação no golpe de 64 só vai ser publicada em 1976 pelo Marcos está correndo no Jornal do Brasil. O Marcos faz essa reportagem, mas sabia que em algum momento, na televisão americana, num programa de entrevistas, um marinheiro tinha se levantado no programa e dava depoimento que estava num destroyer no Caribe, que foi deslocado em direção ao Brasil, mas que acabou o seu caminho sendo abortado quando não houve resistência ao golpe. Então, por exemplo, eu consigo achar esse depoimento desse marinheiro, que ninguém tinha um registro histórico dele, porque esse marinheiro participou de um programa de entrevistas do William Buckley, que é um intelectual conservador americano, que entrevistava a época em 67 ou 68, se não me engano, 67, o governador Carlos Lacerda. Na plateia, esse marinheiro americano se levantou e contou essa história de destroyer, que tanto o Lacerda quanto o William Buckley, duas pessoas muito bem informadas, não levaram a sério o depoimento do marinheiro. Só a documentação do Marcos Correia, publicada em 76, vai comprovar que, de fato, houve um direcionamento de navios da Marinha Americana em direção ao Brasil, que acabou sendo depois mobilizado porque não houve resistência ao golpe. Então, assim, eu acho que o livro tem, eu digo sempre que eu não quis fazer, que não é meu perfil também fazer uma análise sociológica do que foi o Tancredo Neves. Eu tentei usar ferramentas jornalísticas para a reconstrução de um período. Eu acho que tem muita riqueza ali que pode permitir ao leitor fazer sua própria avaliação. Óbvio que é uma construção, porque a objetividade possível a gente sabe como é feito, ou seja, você constrói uma narrativa, constrói uma linha de fatos, e esse livro é o livro que eu escrevi. Se você escrever, talvez eu certamente adotaria outra postura, um outro perfil, e um terceiro e assim por diante. Eu acho que os livros que existem do Tancredo, alguns são de assessores muito próximos, que têm uma dimensão afetiva muito forte, que os impede de abordar temas problemáticos. Outros são só caricaturais, pelo Tancredo, pelo frasista, pelo Tancredo, pelo bom humor, pelo contador de causas. Eu, por exemplo, tomei uma decisão eu só conto no livro chamados causos aqueles que de fato são comprovados, ou seja, tem nome, datas de acontecimentos, testemunhos que ouviram. Por quê? Vou te dar um exemplo muito simples. Tinha uma história que se contava, que o Tancredo estava internado, que ele estava no hospital em São Paulo, a enfermeira foi abrir a janela e ele ouviu um certo barulho, né, da multidão lá de fora. Ele teria perguntado para a enfermeira para onde, por que esse barulho todo, enfermeira? A multidão veio se despedir do senhor, doutor Tancredo. E o Tancredo teria perguntado, mas eles estão indo para onde para se despedir de mim, né? E essa piada é uma piada só que tem numa biografia do Churchill, por exemplo. Então, assim, isso que se contou como piada, como o Tancredo teria falado no hospital, na verdade, era a reprodução de uma piada que a gente entende como que essas coisas mudam, né, na circulação pública de boatos, de piadas, etc. Então eu evitei colocar esse tipo de história que é só folclórica, mas coloquei, por exemplo, uma história que poucas pessoas sabem quem é o político, que o Tancredo fala uma frase que é muito boa e verdadeira, que o político achava que ia ser secretário dele em Minas, e pergunta para o Tancredo, doutor Tancredo, estou me dizendo, não aguento mais responder se você não vou ser secretário do seu governo. E ele fala, disse que eu te convidei, mas que você recusou. E essa história que também é contada muitas vezes, no livro eu conto para quem foi esse deputado que o Tancredo falou isso, e depois causaria até problema, porque esse cara
era um deputado do interior de Minas, que depois era deputado estadual no momento dessa conversa, mas depois vira deputado federal. E quando vai ao colégio eleitoral em 85, ele foi um dos últimos PMDBistas a aderir ao Tancredo por causa dessa frase do Tancredo. Então eu acho que quando fala dessas coisas assim, eu poderia te contar centenas de exemplos como esse. Acho que a diferença de um livro, eu acho que é fundamentalmente produzido a partir das ferramentas jornalísticas, é ele se ater a fatos comprovados, cruzados, documentados, não ficar na especulação. Ali no livro eu evito, não tem nenhuma informação que não tenha sido, que eu não diga a origem dela. Não tem nenhuma, assim, o off jornalístico, que é muito comum na produção jornalística em si, eu abri mão de tudo que não quiseram me contar ou que eu não pude comprovar por meios próprios, como óbvio, mas informação sem nenhuma origem. Não tem lá no livro. Então, porque uma informação sem origem não existe. Todas elas têm origem, são comprováveis, são verificáveis. Eu acho que isso é fundamental para dar credibilidade para o livro ficar, né? O livro não passar no tempo, né? Certo. Qual que era o livro conta um pouco também como que era a relação do Tancredo com o Juscelino, como que foi a trajetória deles dois juntos? Conta, assim, eu sempre digo que eu sempre dou o corte do Tancredo. Então, por exemplo, o livro conta muito a visão do Tancredo sobre o suicídio do Getúlio, mais do que falar do Getúlio em si, né? Então, no caso do Juscelino é a mesma coisa. E o caso mais conflituoso, o Tancredo tem dois momentos importantes com o Juscelino. O primeiro é em 60, quando o Tancredo perde a eleição do Rio Grande de Minas, ele acaba sendo, de certa maneira, ele acredita que foi sabotado pelo próprio Juscelino. O Juscelino temia uma eventual concorrência que poderia haver por um nome que fosse nacionalizando para a disputa presidencial de 65. Ao mesmo tempo, quando o Juscelino é caçado, Tancredo é o amigo que vai com ele até o avião e tem uma carta do Juscelino. O Juscelino manda para o Tancredo dizendo que não pode esquecer que ele foi a última mão que ele apertou antes de deixar solo brasileiro, né? Essas histórias, que eu acho que é uma história bonita de amizade e de testemunho, também estão no livro, né? Mas, assim, obviamente, eu conto um pouco a cassação do Juscelino, até porque tinha a posição contrária do Tancredo. O Tancredo não votou. Quando o Castelo assume, tem uma eleição no Congresso para formalizar uma coisa que todo mundo sabia, que o general Castelo Branco seria o presidente da República. O Tancredo não votou no Castelo. O Juscelino vota. Porque o Juscelino acreditava que o Castelo só ia fazer a transição e ia ter a eleição presidencial de 66, e o Juscelino era então o candidato favorito. E aí, logo depois, o Juscelino é caçado. Tem um diálogo do Tancredo e Juscelino contando a história de, olha, eu tenho todos os motivos para votar no Castelo e não vou votar. Você não tem nenhum que vai votar, Juscelino. Esse diálogo está lá no livro também. Sobre, indo agora para a questão das eleições do colégio eleitoral, né? Como que foi criado, hoje que a gente fala, né, a gente está vivendo uma crise política, que pode ser que aconteça uma outra eleição indireta, né, mas como na época, como que era o clima do país que levou a essa eleição indireta do Tancredo? Esse é um processo lento, né, porque você tinha o Brasil estava economicamente quebrado. Você vinha de uma crise muito importante, da crise da dívida externa, crise do petróleo, etc. E o regime militar, o núcleo, digamos assim, mais forte do regime militar, já a partir do Gás do Golbery, inicia esse projeto de extensão, que para ele seria gradual e restrita, mas que o projeto era a retirada dos militares do poder por uma série de motivos, o principal dele desgaste absoluto e a crise total que o Brasil passava. Então, o colégio eleitoral era para ser, como a lógica diz, uma saída controlada pelo regime. O Figueiredo vai perder esse controle a partir, primeiro, além de cima de tudo, da força da candidatura do Maluf no grupamento do poder. O Figueiredo não queria o Maluf. Quando o Figueiredo abre mão do controle do processo, que o Maluf vence, o Tancredo consegue viabilizar sua candidatura, atraindo para ela todo mundo do regime que estava descontente com a escolha do Maluf. Ou seja,
sem o Maluf, dificilmente o Tancredo venceria. Tá. Um nome de um candidato, digamos assim, mais palatável, poderia reagrupar. Tanto é que houve, em determinado momento de outubro de 84, houve uma tentativa de articulação no Palácio do Planalto, entre os auxiliares de Figueiredo, de obrigar o Maluf a renunciar, para que um novo nome surgisse, e havia até quem aventava a possibilidade de, no fundo, adiar a eleição, dando mais 2 anos de mandato para o Figueiredo, propondo diretas só em 88. Mas o Maluf não renuncia. O Maluf manda um recado para o Tancredo através de Golbery, dizendo, eles querem que eu renuncie, mas eu não saio daqui. E foi esse confronto Maluf e Tancredo, ou seja, se eu for pegar a votação final, se você pegar o colégio original, o colégio eleitoral original, a vantagem do regime, eu não me lembro exatamente os números, mas acho que ela tinha mais ou menos, acho que quase 20% a mais dos votos necessários para fazer o presidente. E o placar final é 480 a 180, não lembro o placar exatamente. Ou seja, o Tancredo teve quase 3 vezes os votos do Maluf. A situação normal era de maioria do regime. Só que a questão das eleições diretas, que de fato colocou gente na rua, a questão interna do PDS, a estruturação interna do PDS com a briga entre Maluf, Andreasa, Aureliano, acaba enfraquecendo um regime que continua dirigido até o final. Por quê? Se você pegar os militares de baixa patente, principalmente aqueles vinculados à comunidade de informação, eles resistem o tempo todo à passagem de poder, tentando criar alternativas como o general Nilson Cruz, general Otávio de Medeiros, tentando criar fatos como a acusação de que o país ia ser tomado por comunistas. Quem conhece a carreira do Tancredo sabe que o Tancredo sempre teve boas relações com os partidos comunistas e, de fato, apoiava a candidatura dele. Mas aí imaginar que seria um governo comunista, né, é um passo gigantesco e errado, né? Então foi esse como você já disse antes, né, foi essas pontes que ele criou que o permitiu a ser uma opção até mesmo para os militares melhor que o Maluf. Né? Com certeza. O Figueiredo, o Delfim conta no livro uma história interessante que tem vários momentos que política também tem isso. Né? Política, o seu posicionamento depende do posicionamento do seu adversário. Então, se você pegar, em 82, o Tancredo fazia uma campanha contra o Eliseu Rezende, que era a campanha a governo de Minas. O Eliseu Rezende era um aliado do Mário Andreasa, que queria ser presidente da República na eleição de 85. O que o Tancredo faz chegar? O Tancredo tinha um irmão que era diretor da LAC em São Paulo, e o Francisco Dornelles era muito próximo do Golbery, e o Golbery articula para que o Maluf doe dinheiro para a campanha do Tancredo de 82. Então o Maluf foi um dos financiadores da campanha do Tancredo de 82, que vence o Eliseu Rezende. O que o Maluf pensava na época? Enfraquecer o Eliseu Rezende me ajuda a conseguir a candidatura presidencial, porque enfraquece também o Mário Andreasa. E a política tem dessas coisas, né, desse reposicionamento. E, ao mesmo tempo, se o candidato fosse o Andreasa, por exemplo, o Figueiredo, que era o candidato de coração do Figueiredo, por exemplo, ou em algum momento chegou a ser, talvez o jogo fosse duro, mas com certeza o jogo seria muito mais duro se o candidato fosse Aureliano Chaves, porque você não teria a dissidência do PFL, com o Carney, Marco Maciel, etc. Quer dizer, a história tem essas contradições também, porque tem momentos políticos internos que as pessoas fazem movimentos que acabam beneficiando o adversário. E o Tancredo, o grande talento do Tancredo é saber ler as ondas, como ele dizia. Né? Ele olhava por baixo e sabia ler as ondas, onde elas batem e divergem. Então ele foi se posicionando a partir desse quadro. Tanto é que tem uma conversa dele com o Ulisses, que o Ulisses, muito mais pessimista, o Ulisses queria eleição direta, a eleição direta já tinha caído, e ele teve uma reunião com o Tancredo, e ele falou assim: Tancredo, nós vamos ser massacrados no colégio eleitoral. Um maluco vai comprar voto até entre o PMDB, até o MDB. O Ulisses acreditava nisso, ou seja, o poder do dinheiro do Maluf ia fazer vencer até mesmo com votos dos oposicionistas. Mas estava fazendo uma leitura errada da história. A leitura correta nesse momento estava do lado do Tancredo, que incluiu, acho que com experiência, o Tancredo viveu
todas as crises políticas do Brasil moderno, do Brasil do século XX, né? Uhum. Viu Vargas, viu Jean de Jânio, viu o golpe de 64. Ele tem uma capacidade de leitura dos movimentos políticos muito boa. E ele percebeu ali que, tem uma história que eu conto no livro, que ele vai se encontrar com um grupo de empresários e tal, e ele faz uma frase que eu acho que é muito boa naquele momento. Em 83, assim, o país está carente por liderança, ou seja, ele viu que havia um vácuo ali para que alguém que fosse pensar que em 84 o grande temor dos militares que houvesse eleição direta era a eleição do Brizola. As pesquisas mostram que quem estava na frente, se houvesse eleição direta em 84 e 85, pelo menos no começo da campanha, seria Leonel Brizola. Às vezes aparecia quase 26 ali de mínimo, era eleitoralmente mínimo. Mas quando a campanha das diretas acaba porque o projeto é rejeitado, ele assume uma série de comícios que ele tenta pegar no comício da direta, ele traz uma estratégia de legitimação pública que o torna quase um santo no final da campanha e acaba com esse processo de martirização a partir da doença, etc. Né? Eu acho que essa leitura política ele tem todo o talento. Ele sabe, não só sabe fazer a leitura política, como sabe articular. Te dou outro exemplo. Ele era tão esperto que ele chegou, em determinado momento, ele sabia que ele precisava construir, para pegar gente do outro lado, para se viabilizar como candidato, porque a oposição não tinha os votos no colégio eleitoral. Ele chegou para Aureliano Chaves e falou: Aureliano, se você for candidato, eu estou com você. O Aureliano, que achava que ia ser candidato, ficou feliz. Mas o Tancredo já percebia que o Aureliano ia ter chance para ser candidato. Ele abriu a possibilidade de, quando o Aureliano não perdeu para o Maluf, ou viu que ia perder para o Maluf, o Tancredo se aproximar e dizer: poxa, eu ia te apoiar, já que você não dá, por que você não vem do meu lado? E acertaram o acordo, quer dizer, esse apoio do Aureliano foi fundamental para a construção da tal da frente liberal, que é o grande articulação da saída do regime, porque houve apoio de quem ainda era apoiador do regime militar, que tinha acabado de bandear para o lado da oposição, porque o Maluf era o candidato. Quer dizer, essa construção de relacionamento político e relacionamento humano, né? Eu acho que, por exemplo, Ulisses, que tinha um momento de liderança grande no PMDB, era visto muito mais como agressivo com gente que pertencia ao regime. Tanto é que Ulisses, mesmo quando é eleito, tenta impedir que haja ministros de pessoas ligadas ao regime militar do governo do Tancredo. O Tancredo falou: não, tem que cumprir meus compromissos, e rejeitou essa pressão do Ulisses. Né? Sobre esses acordos políticos, como que você conta no livro a relação dele com o Sarney, como que era essa relação, como que o Sarney virou vice dele e assumiu depois? O Sarney é uma imposição do grupo comandado por Aureliano Chaves. Por quê? O que era o Sarney? O Sarney era o presidente do PDS, até que o Partido de Sustentação e Regime. Quando o Sarney tentou lançar uma proposta que a eleição no PDS, a escolha do candidato do PDS à presidência era pela convenção, e o Maluf comprou para todo mundo. Entendeu? Isso é fácil. O que acontece? O Sarney tenta lançar um modelo de prévias que todo mundo poderia votar para tentar expandir o colégio eleitoral, para tirar a força do Maluf, que já tinha conseguido muitos apoios internos. Quando isso é barrado no PDS, o Sarney começa a se articular para ter algum tipo de saída. Quando o Aureliano percebe que o Maluf vai ganhar, ele vai negociar com o Tancredo. E tem uma coisa muito engraçada que eu conto no livro, que é um caso em que o Aureliano fala assim: Tancredo, eu estou para te apoiar se você me mandar uma carta me convidando para te apoiar e tal. E o Tancredo fala: então, Aureliano, você me manda a resposta e depois eu te mando a carta. Eu te mando a carta convidando. E foi isso que eles fizeram, e essa carta foi registrada pela CNI e está no livro documento. Mas nessa carta, o Aureliano fala que a indicação de candidato a vice caberia ao grupo político deles, ou seja, ao grupo que deixou a sustentação do regime. Nesse grupo, o Sarney não foi um nome óbvio, mas havia outros nomes, até o próprio Marco Marcel, que depois viria a ser vice do Fernando Henrique, já surgia aí.
Mas a questão do Sarney tinha uma questão de interpretação legal também. Uhum. O Sarney formalmente era um mandato de senador que tinha sido eleito pela Arena. Ele era presidente do PDS porque houve a mudança de regime determinado pela lei partidária, que acabou com a Arena, com o MDB e criou o multipartidarismo. Como o mandato dele era originalmente pela Arena, ele Uhum. não tomou ele virou membro do PDS, mas não foi eleito pelo PDS. Então se fez uma interpretação que o TSE abonou, que pelo fato de ter sido eleito pela Arena, ele podia ter integrado o PMDB sem perder o mandato e ser elegível. Era uma interpretação jurídica complicada, etc. Mas ele era um dos poucos que tinha mais força nesse quadro. Então, ele vira vice por circunstâncias políticas, claro, porque ele representava o grupo do Aureliano, por circunstâncias legais, mas ninguém imaginava que ele fosse presidente da República. Se houvesse essa possibilidade, não estava no jogo que ele tinha uma doença. Hoje, talvez, todos os acordos políticos, a partir do trauma do Tancredo, sejam feitos pensando nisso também. Mas ninguém imaginava. Tanto é que o próprio Sarney se encaminhava, segundo ele disse, para ser um vice silencioso e que nem participativo da política. Mas decorativo, né, como dizem hoje. Decorativo, exatamente. O livro conta algum caso, como está no Lava Jato e casos de corrupção acontecendo. O livro conta algum caso de envolvimento que o Tancredo tenha tido com algum caso de corrupção durante a vida pública? Cara, é difícil assim, eu visto fazer alguns julgamentos. Então, por exemplo, o livro tem uma narrativa detalhada de um empréstimo que o Tancredo faz como presidente do Banco do Brasil ao João Goulart, então vice-presidente, já isso no governo Vargas, que o João Goulart não pagou. O livro tem exemplos de elementos de campanha que foram dados em apoio ao Tancredo que não eram, digamos, legais ou legítimos. O livro mostra que todo o financiamento dessa campanha da passagem da ditadura para a democracia, né, toda a campanha do Tancredo foi financiada por grupos empresariais nos mesmos moldes que houve nas eleições presidenciais posteriores, no Collor, no Fernando Henrique, no Lula e na Dilma, etc. O livro vai mostrando ali que sobrou dinheiro de campanha e o dinheiro some, entre aspas, do mesmo modo. Então, assim, tem ligações com a forma de fazer a política atual, porque a estrutura política nasce dali. Você imaginar o seguinte, a lei eleitoral dizia o seguinte, em 84, 85, cabe aos partidos financiar as campanhas de seus candidatos, ponto. Não falava como, quando, não exigia recibo. Você tinha no Brasil uma coisa fantástica, que era overnight, que era um investimento de um dia para o outro. Você tinha cheque ao portador, você tinha título ao portador. Então a campanha tinha tudo isso e sem nenhum tipo de rastro para você seguir, porque um cheque ao portador é um cheque ao portador. Quem tem ele tinha legalmente o direito de pegar na boca do caixa o dinheiro que tivesse. E isso é irrastreado. A partir dos anos 90, você começa a ver a lei ela fica mais rígida, a capacidade de seguir o dinheiro por meio de documentos é maior, porque a questão de formatização, de restrição legal, acaba o cheque ao portador, só cheque nominal, o volume de dinheiro passa a ser colocado em conta, etc. Mas ali, no fundo, a estrutura financeira de grandes empresas, bancos e construtoras, financiou a democratização brasileira. Foi simplesmente assim. Todos aqueles comícios, todos aqueles shows, dívidas de parlamentares, compras de consciência, ocorreu também e foi com esse dinheiro. Quer dizer, a estrutura viciada da política brasileira, de maneira muito, mas muito mais amadora porque a lei era mais larga e permitia que você fosse mais amador, mas o volume de dinheiro é grande. Eu conto no livro o valor ali, se faz uma conta, o Brasil trocou muito de moeda, etc., quanto custou, mas é um valor bem significativo para uma eleição que só tinha 682 votantes. Quer dizer, tudo bem que você tentou criar apoios populares, por meio de comícios, etc., que é uma estratégia inteligente, mas não era para ser uma eleição tão cara. E foi porque também é o seguinte, como dizia o Papai, nada mais faz sucesso que o sucesso. Quando os empresários perceberam que ia acontecer, começou a voar de correr dinheiro para todo lado. Né?
Só uma última pergunta. Você que né, estudou o Tancredo, que participou da última eleição indireta que teve, né, que o Brasil estava saindo de um regime militar e tal. Agora talvez seja uma questão um pouco mais de opinião sua e tal. Mas eu queria saber como que você vê hoje, por exemplo, a possibilidade de haver se acontecer uma eleição indireta e você vê da questão assim das lideranças políticas, assim, como que você vê? Você vê um cenário parecido com o que houve ou diferente? Não, é o seguinte, hoje a questão brasileira é de legitimidade, ou seja, você tem um governo que, por uma série de razões, tem sua legitimidade contestada e não consegue se fazer legítimo. Uhum. Você tem um sistema político que também sofre de legitimidade porque você viu vários parlamentares eleitos de maneira fraudulenta, de financiamento irregular, de financiamento ilegal, que estão tentando legislar muitas vezes em causa própria como prova a possibilidade de restrição a Lava Jato, a possibilidade de anistia de caçadores, etc. A questão fundamental hoje é, de legitimidade e dois, de revisão do sistema político e do sistema eleitoral. Isso é uma estalacada, porque eu acho que, não acredito que eu socorra, mas o afastamento do Temer, que eu acho que seria saudável em termos de legitimidade, ia criar um outro problema. Fosse eleição direta ou fosse eleição indireta. Imagina o seguinte, imagina que houvesse, o poder do povo em eleição direta é sempre luminoso, refresca, revaloriza os currículos e te dá força para você fazer mudança. Mas imagina, você tem eleger um presidente agora, vamos supor que fosse daqui a dois meses, em agosto a gente elegesse um novo presidente da República. Esse cara ia ter 1 ano e 6 meses de mandato. Só que é um cara que 1 ano e 6 meses de mandato que vai ter tido 70 milhões de votos. O grau de instabilidade disso é dizer o que, olha, só que ele foi eleito por 1 ano e meio, ele sabe que foi eleito por 1 ano e meio, mas a força vai ser tal que ou ele vai jogar, já entrar no novo mandato em campanha para reeleição, ou, e aí espero que a gente não caia nisso, ou a possibilidade de adiamento, de pleito, porque em nome da crise, em nome de reforma, você vai inventar uma desculpa que a história mostra que é cheia de desculpa. Então, no fundo, assim, a gente estamos numa sinuca de bico, porque tem uma questão de legitimidade e uma questão de modelo do sistema político eleitoral que precisa ser revisto. O Congresso hoje está fragilizado para reger o modelo, porque não consegue fugir dos seus próprios compromissos internos e que são, cada vez a gente percebe mais, contraditórios com o que quer nas ruas. A questão da legitimidade, que poderia ser resolvida com a renúncia do Temer e a aprovação de uma emenda de eleição direta, que eu acho que seria saudável para a democracia brasileira, talvez criasse um novo problema à frente, que é pegar um cara com 70, 80 milhões de votos e com 1 ano e meio de mandato. Se esse cara for um democrata, se for um cara que pensa no país, nas instituições, é uma coisa. Se esse cara for outro, um cara que for um projeto pessoal de poder e cria um plebiscito que aumenta o mandato dele para 6 anos, em nome das reformas, quer dizer, a nossa possibilidade de crise institucional ainda está grande. Então, eu acho o seguinte, que o triste dessa história toda é pensar o seguinte, eu acho, na minha opinião, que é o mais simples que vai acontecer. Vai viver essa crise durante mais 2 anos, até a eleição de 2018. E na eleição de 2018, você pode ter um freio de arrumação, uma renovação grande do Congresso, um projeto comum de presidente e novos legisladores, que se faça a reforma política, para mudar as coisas a partir de 2022. Então, assim, um longo processo de sofrimento, de crise, de instabilidade. Agora, se o país sair de 2018 novamente dividido como saiu em 2014, é outra questão. Aí nós vamos antecipar a crise. Talvez tenha ficado aí um gostinho de que o impeachment é o terceiro turno para a eleição presidencial, ou seja, como estratégia política. O quadro, se você olhar, tirando a economia, que é outra coisa fundamental, a economia não parece que ela vai se resolver em curto prazo também. Então, ou seja, se a economia não vai resolver, ou seja, o desemprego continuar alto, o mais que a inflação seja controlada, o desemprego alto e as pessoas têm dinheiro no bolso,
a insatisfação popular continua. E no campo político, você não tem válvula de escape para um projeto que fosse distributivista, que fosse de crescimento econômico, porque você vai ficar nesse rame-rame da crise política. Então, o cenário mais otimista para a gente é uma crise mediana permanente, para chegar em 2018. E em 2018, a gente tem a possibilidade de resolver, de fato, uma renovação de Congresso, uma renovação de um projeto de político que seja aprovado. Qual é o problema, por exemplo, das reformas agora propostas pelo Temer? Que nenhum candidato, eu acho, hoje, defenderia nem a reforma trabalhista, nem a reforma da Previdência que está no Congresso, na campanha eleitoral. Senão não ganha eleição, né? Não ganha eleição. Então, se esse cara não vai defender isso na campanha eleitoral, como é que ele vota a favor disso? Então, ou seja, se essa agenda está posta aí como em nome da performance do crescimento do país, ela é antipática a quem vota. Então, em 2018, a eleição obriga a reposicionamento. Falar, vamos inventar uma coisa nova, cara. Alguém que propõe uma coisa nova, um reposicionamento de ganhos de peso, etc., pode ganhar a eleição. Agora, e se esse projeto for de fato majoritário, ele pode se consolidar à direita, à esquerda, ao centro, seja como for. Agora, pode ser Trump, pode ser Macron, pode ser Portugal, algum governo de esquerda lá. Mas pode ser também que a gente só esteja dando um outro solavanco para outra crise se o país continuar dividido como parece que está. Mas eu acho que assim, a única solução para isso é eleição sim, renovação de quadros e aí é preciso um grande envolvimento nacional das pessoas comuns, com a mídia, com intelectuais, de refundação das bases políticas, que precisa rever o sistema político eleitoral. Isso vale para financiamento, vale para poder de eleição, vale para, adoção de cláusulas como o recall. Por que não adotar o recall? Que você possa tirar um governador, tirar um presidente, tirar um deputado, a partir de um determinado voto. Tem muita gente também acha que essa ideia que eu acho que é democrática traz instabilidade. Mas o pior de tudo que pode acontecer, e isso também não acho que seja ruim no nosso horizonte não, é que alguém crie, igual o cliente 61, uma solução parlamentarista de gabinete, sem base popular nenhuma, e aí só vai mais assodar a crise. Então, resumindo a ópera, eu acho que são 2 anos de crise. Ela pode ter maior ou menor grau, mas é crise. Eu acho que com o Temer, eu acho que vai ser com o Temer. Acho que vão ficar protelando essas investigações, protelando o máximo que puder, e vai chegar o pleito de 2018, e aí pode ser uma chance de oxigenação, ou pode ser uma chance de só ampliar a desavença que está no país, que será de ser resolvida por meio da política. Né? A única forma de dirimir esse conflito é por meio da atuação política. Não tem espaço para isentão. Você tem que tomar lado. Tem que tomar lado porque vai ser isso que quem não tomar lado já está tomando lado. Né? Essa é a questão. Legal, Plínio. Tem alguma coisa que você queria reforçar? Não, cara. Não, é isso. Foi suficiente. Tá bom, cara. Obrigado, viu? É isso, cara. Abraço. Um abraço. Fim de papo. E chegamos no final de mais uma edição do podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe com os amigos. Essa força é essencial para o podcast para continuar vivo. Espero voltar em breve com mais uma edição do podcast. Por enquanto é só. Um abraço e até a próxima.